Então, meu nome é Mariane, eu sou residente de Medicina Intensiva aqui na OC e a aula de hoje é sobre Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, conhecido como SARO. Então, a gente vai falar um pouco da definição, da epidemiologia, do que causa essa síndrome, um pouco da fisiopatologia, quadro clínico e o tratamento mais focado de como é a ventilação nessa síndrome. Então, ela é definida por um edema pulmonar do tipo não cardiogênico, cujas causas podem ser alterações diretas ou indiretas no pulmão. Ela resulta em uma insuficiência respiratória aguda do tipo hipoxêmica, devido à lesão que ocorre na membrana alveolo-capilar, alterando a sua permeabilidade. A mortalidade é muito alta, entre 50% a mais, e ela é muito associada ao choque cardiogênico. Os fatores de risco para ela ocorrer aspiração, pneumonia, condução pulmonar e transfusões múltiplas. Então, umas causas podem ser alterações diretas no parênquima pulmonar, né? Indiretas tendo origem extrapulmonar, ou seja, quando ocorre alguma alteração em algum tecido de outra parte do corpo, e esse quadro inflamatório ele ocorre sistemicamente e isso acaba afetando o pulmão. Um exemplo disso é sepse de algum outro foco que não seja pulmonar. Como que ela ocorre? Então, a membrana alveolo-capilar, ela tem duas barreiras, né? Então, a quebra dessa barreira, instalando uma inflamação que causa um prejuízo na troca de gases, né? Na troca gasosa, aumenta a permeabilidade do endotélio, isso leva a passagem de proteínas e líquido para o espaço de fora para dentro, então o espaço extra para o espaço intraalveolar. Isso dilui o surfactante e espessa o interstício. Essa síndrome ela pode evoluir em duas fases. A fase mais aguda é a fase exudativa, é uma instalação súbita de uma insuficiência respiratória e ela é refratária às medidas suplementares de oxigênio, seja por catéter, por máscara. Esse dano alveolar difuso que ocorre, destruição de toda a arquitetura dos alvéolos, tem uma presença maciça de fluidos, então como ocorre quebra de barreira, entra líquido do meio extra para o meio intra, além de células de defesa, hemácias, que entra dentro do epitélio pulmonar. Nessa primeira fase da SARA, pode evoluir favoravelmente, geralmente em 3 a 4 dias, pode melhorar o quadro clínico e pode elevar a relação PO2-FiO2, porém pode evoluir de forma ruim também. Então, ela é caracterizada por atelectasias, por esse alteração difusa. A fase fibroproliferativa, essa hipoxemia então, ela não melhora, ela se mantém ou a piora dela, que indica esse avanço para uma fase de fibrose. Aumenta o espaço morto, piora a complacência pulmonar, sua elasticidade. Isso causa uma dificuldade, né, no sangue, no leito dele se ocorrer a hematose, né, no leito pulmonar. Isso leva ao aumento da resistência vascular pulmonar. Então, aumenta a resistência e diminui a complacência. Tem uma resolução parcial daquele edema, né, daquele excesso de líquido e da inflamação aguda, que com presença de células de reparação, começa a drenagem do edema. Essa drenagem é feita basicamente pelas bombas de sódio e potássio, porque se sai sódio, vai sair água também. Também ocorre um aumento da pós-carga. Então, o ventrículo direito, que é adaptado para trabalhar no ambiente de baixa pressão, pode evoluir para uma insuficiência aguda de câmara direita devido a essa alteração, esse quadro fibrosante do pulmão. É uma das complicações mais graves que pode ocorrer dessa síndrome. O quadro clínico, então, é taquipneia, cianose, confusão mental, muito por conta da hipoxemia, letargia, rebaixamento do nível de consciência, uso de musculatura acessória, essa respiração paradoxal, que pode ser um agravante,
que isso indica uma fadiga muscular, da musculatura respiratória, que deve ser resolvida com intubação. E sinais de falência de ventrículo direito também, porque se o pulmão está cheio de líquido, isso vai sendo levado para as câmeras que vêm antes, né? Então, o ventrículo direito, que vai desembocar no pulmão, é o que vai sofrer mais com esse edema e aí toda essa inflamação que está ocorrendo no pulmão. Então, edema, fadiga, dispneia, palidez. Hoje em dia, a classificação de Berlim é a mais usada, que é uma classificação de 2012, para a gente identificar os pacientes que se enquadram na SARA. Então, os critérios é o tempo de início, hipoxemia, que leva em consideração a pressão de O2 pela fração de infusão de O2, a origem do edema e o exame de imagem. Pode ser classificado em leve, moderada, grave. Então, o tempo é início súbito, de até uma semana, de uma agressão conhecida ou nova, ou piora nos sintomas respiratórios. A partir da relação, uma relação de 200 a 300 é uma SARA leve, maior ou igual a 200 aqui é 300, 200, é uma SARA moderada, e essa relação menor ou igual a 100 é uma SARA grave. A origem do edema, então, é uma insuficiência respiratória, não explicada por sobrecarga de volume e nem por uma insuficiência cardíaca descompensada. Nos exames de imagem, opacidades bilaterais e na SARA grave, opacidade em pelo menos 3 quadrantes. O tratamento ele não é específico, não existe nada específico, você trata o tratamento de suporte, tanto respiratório quanto hemodinâmico. Você vai tratar o que predispôs à síndrome, né? O que é comum acontecer é a VILI, que é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. É uma lesão do parênquima pulmonar decorrente do estiramento excessivo e cíclico da ventilação mecânica. Então, uma alta oferta de oxigênio, lesões vasculares nos capilares pulmonares e tanto bariotrauma quanto volutrauma. A ventilação mecânica na SARA, ela tem como objetivo restaurar as trocas gasosas, abrir os pulmões e manter esses alvéolos abertos para que essa distribuição dos gases seja homogênea. Então, primeiro, o suporte ventilatório opta por uma ventilação protetora, de modo controlado a volume ou a pressão. É mais comum ser controlado a volume. Então, fazer um volume corrente de 4 a 8 ml por quilo predito, né, por peso predito, que é diferente a conta para homem e mulher. Mais comum hoje em dia se fala muito em mais próximo desse volume corrente de 6 ml por quilo, porque quanto mais volume, mais hiperdistensão alveolar, pior vai ser. Uma pressão de platô, que é a pressão final na inspiração alveolar, menor ou igual a 30 centímetros por água. Lembrar que maior que 30 tem mais hiperdistensão dos alvéolos, mais barotrauma, piora a lesão. A PIP é ajustada para evitar o colapso e manter o recrutamento. Então, você tem que abrir o alvéolo, mas você tem que manter ele aberto. O drive pressure não faz parte da ventilação protetora, mas é um marcador da ventilação protetora, que é a pressão de platô menos a PIP é menor que 15. Que aqui a gente tem a PIP, né, que é a pressão basal para manter o alvéolo aberto, a drive pressure e a pressão de platô. Pode-se ter uma permite-se, né, uma hipercapnia permissiva, então uma retenção de CO2 desde que o pH esteja maior que 7,2, em alguns lugares coloca de 7,15. Isso faz com que causa vasodilatação, aumenta a frequência cardíaca e do débito cardíaco. A única contraindicação absoluta seria no caso de hipertensão intracraniana, que se não permite essa hipercapnia. A FiO2, a fração inspirada de oxigênio, limitar ela, então, ou seja, quanto mais oxigênio a gente dá, pior porque uma fração de inspiratória de 100% seria ruim, porque espécies reativas de oxigênio causam vasoconstrição, o que
piora o alvéolo que já está fechado. Então, a gente quer abrir esse alvéolo. Então, você colocar mais oxigênio lá não vai resolver. O problema não é a falta de oxigênio. O problema é que esse alvéolo está fechado. Então, você pode colocar quanto oxigênio você quiser que não vai abrir. Então, uma saturação alva de 90 a 92. A titulação da PIP. Então, a PIP, ela abre os alvéolos, né, que estão cheios de líquido ou estão atelectasiados. Com aumento da capacidade, aumenta a capacidade residual funcional e a complacência. A gente quer que ela reverta a hipoxemia. O aumento da PIP também tem efeitos colaterais intra e extrapulmonares, como pode distender os alvéolos que estão normais, aumentar a pressão de platô, uma pressão que a gente quer menor ou igual a 30, aumentar o espaço morto e levar ao barotrauma. Além disso, ela pode comprimir o coração, principalmente a veia cava, reduzir o retorno venoso e o débito cardíaco, e isso pode levar o paciente numa situação de choque. Ela também diminui a perfusão esplânica e renal e aumenta a pressão intracraniana. A PIP ideal seria aquela com valor mais baixo, que você pode transportar o máximo de oxigênio e manter esse pulmão, esse alvéolo aberto no final da expiração. Então, a PIP ideal seria a menor possível, dando um volume maior possível. Existem algumas formas de titular a PIP, vou falar de 3 delas, que são as mais comuns. Então, hoje em dia, o estudo ARMA trouxe a PIP, titular a PIP pela fração inspirada de oxigênio, que seria, se a relação está em 30, a PIP seria em 5, 40. Então, conforme você vai aumentando a fração de inspirada de oxigênio, você vai aumentando a PIP também. Esse é um jeito de se titular a PIP. Um outro jeito é através da complacência pulmonar. Então, o pulmão de Sara, ele tem áreas de diferentes complacências. A questão da complacência, né, dos alvéolos atelectasiados, os alvéolos fechados, eles estão mais fechados na base do que no ápice. Então, porque segue a gravidade. Então, aqui na região anterior, os alvéolos geralmente estão abertos e eles vão diminuindo, vão fechando conforme vai chegando na fase posterior. Então, o ar se distribui da região anterior dos pulmões, onde a complacência é maior. Então, é mais fácil entrar o ar e diminui essa entrada, essa troca gasosa na região posterior. Então, a PIP ideal nesse caso seria correspondente ao valor de maior complacência pulmonar, e geralmente ela se inicia, você faz o recrutamento dos alvéolos e vai reduzindo essa PIP a cada etapa. Então, aqui seria o exemplo de uma PIP de 10, uma PIP de 25, de 35 e a PIP de 45. Então, a gente vai vendo como que melhora a complacência, uma PIP de 10, uma PIP de 25, como que era o pulmão e como que ele vai ficando. Um outro jeito de titular a PIP seria pela relação da pressão de oxigênio pela fração de inspirada de O2. Então, quanto maior o grau de comprometimento do parênquima, do parênquima pulmonar colapsado, menor será essa relação. Então, quanto mais comprometido está esse parênquima, menor seria essa relação da pressão pela fração de inspirada de oxigênio. Conforme melhora a oxigenação, você vai manter a PIP. Então, aqui tá meio ruim aqui, mas seria uma fração de 100, próxima de 100, e aqui uma fração próxima de 300. Então, aqui você iria titulando a PIP conforme essa fração. Então, com uma fração menor, você teria que aumentar o valor da PIP para você abrir mais esses alvéolos. As manobras de recrutamento alveolar. Então, como que elas funcionam? Então, adequar a pressão do sistema respiratório para aumentar, para fazer abrir esses alvéolos, meio que seria a força. Então, são 2 fases. A fase de recrutamento, que é um aumento progressivo da PIP,
para aumentar a capacidade funcional do pulmão e para ver qual pressão seria necessária para recrutar esses alvéolos. Então, você aumenta a PIP de uma vez e aí você vê, através cada PIP vai ter uma pressão e você vê quanto de volume que você faz em cada PIP. Essa é a fase de recrutamento. A fase de titulação da PIP, você vai decaindo a PIP, geralmente a cada 2, a cada 5, para você ver qual PIP você tem o mesmo volume por uma PIP menor. Então, qual PIP menor vai te dar o mesmo volume. Então, essa seria a fase de titulação. Então, qual a PIP seria necessária para manter o alvéolo aberto. Temos também a posição de prona, que é a posição de decúbito ventral. Então, ela retira o peso do coração, permitindo que os alvéolos fiquem mais fáceis de serem recrutados. Pode durar 16 horas ou mais. Ela diminui a mortalidade hospitalar e a mortalidade em 90 dias. A indicação para se realizar a prona é uma relação menor que 150 e uma PIP maior ou igual a 5. Outros jeitos também de tratar fazer uma ventilação na SARA, através da sedação. Então, o paciente bem sedado, pode ser com propofol, com midazolam, com Presidex, associado à analgesia, através de bloqueio neuromuscular, mais utilizado é o cisatracúrio, pode durar até 48 horas e a indicação para ele é uma relação menor que 120 e se o paciente tiver necessidade de prona. A reavaliação tanto da sedação, quanto da analgesia, quanto do bloqueio é diária e suspender o mais precoce possível. Além disso, pode-se abrir mão do óxido nítrico inalatório, que ele faz vasodilatação dos capilares pulmonares e melhora a relação. Então, para você entrar com óxido nítrico, a indicação seria uma relação menor que 100. Outras estratégias, dessa vez não ventilatórias, tratar a causa base, ou seja, controlar a infecção e controlar o hemodinâmico, balanço hidrohídrico tendendo a negativo ou a 0 e corticoide. Iniciar nos primeiros 14 dias, se tem uma relação menor que 200, tem alguns esquemas, tanto com dexametasona ou metilprednisolona. Os benefícios são melhorar a relação, diminuir o tempo de ventilação mecânica e a mortalidade. Monitorar sempre infecção e glicemia. O que a gente tem de mais outro jeito de se tratar a SARA seria a ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. A estratégia aqui é temporária, não é algo definitivo. Então, você vai dar um suporte cardiovascular total ou parcial em casos refratários de falência cardiovascular. Então, seja ou falência cardíaca ou pulmonar. São 3 tipos. A ECMO veno-arterial, em caso de falência cardíaca e pulmonar, faz uma canulação num sítio venoso e num sítio arterial. A ECMO veno-venosa, em caso de falência pulmonar apenas, substitui o pulmão, dando tempo para ele se recuperar. Então, canula dois sítios venosos, geralmente mais comum é femoral e jugular. O oxigênio é bombeado por um pulmão artificial e treinado para o átrio direito. A ECMO arteriovenosa, em caso de insuficiência respiratória, seja por hipercapnia ou quando se deseja diminuir a pressão do ventilador e utilizar um volume corrente menor que 4 ml por quilo para remoção do gás carbônico, quando você quer só tirar gás carbônico. Iniciar precocemente, de preferência antes de ter danos pela ventilação mecânica não protetora, que seria uma fração de inspirada de oxigênio maior que 60, um volume corrente maior que 6 e a pressão de platô maior que 40. Segundo o Conselho Brasileiro de Ventilação Mecânica, é quando se tem uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Quando indicar ECMO, critérios obrigatórios seria quando você tem uma doença pulmonar de início súbito e potencialmente reversível, SARA com PIP maior ou igual a 10. Os critérios complementares é uma relação menor ou igual a 80, uma fração inspirada de oxigênio maior ou igual a 80 por pelo menos
13 horas, mesmo com tratamento prévio. Então, mesmo com ventilação mecânica protetora, com tratar as doenças, a causa de base, com prona, com as outras medidas já realizadas. Quando se tem uma insuficiência respiratória do tipo hipercapnia, os critérios são a manutenção do pH maior ou igual a 7,2, uma frequência respiratória de 35, um volume corrente entre 4 a 6 e o drive pressure menor ou igual a 15. Contraindicações para realizar ECMO de qualquer tipo. Então, anticoagulação sistêmica, porque o ECMO do tipo arteriovenosa precisa de anticoagulação. Sangramento ativo intracraniano, neoplasia maligna, danos neurológicos graves, imunossupressão, transplante de medula e SMC maior que 40 a 45. Isso.